Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos a 20ª sessão extraordinária. Item 1º e item 2º, prejudicado por falta de parecer. Antes de eu entrar no item 3º, eu quero registrar aqui a presença do meu amigo pastor Erivaldo. Seja bem-vindo a essa casa, pastor. Item 3º, a senhora secretária para a leitura. Item 3º, segunda discussão da nova redação do projeto de lei número 2441/2019, institui o programa Música nas Escolas através da estruturação da Orquestra Sinfônica Municipal de Guarulhos. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Rafa Zamprônio, vota sim, presidente. Vereador Rafa Zamprônio, vota sim. Ramos da Padaria, sim. Vereador Ramos da Padaria, vota sim. Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Vereador Eduardo Barreto, vota sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Encerrada a Pela votação. ordem, senhor presidente. Aprovado Pela ordem, a sanção. Pela ordem, vereadora Para Janete. justificar o voto. Para justificar a vereadora Janete. Senhor presidente, eu vou ser rápida na justificação do voto, mas eu queria aqui confirmar a palavra do nosso líder, que conceitualmente ninguém é contra a questão tão importante da música ir às escolas. Afinal de contas, a música nos eleva, tira uma série de problemas psicológicos. Eu gosto muito do maestro Patarra, que esteve aqui visitando o líder do governo, e a intenção é exatamente divulgar a música de qualidade nas escolas. Mas eu gostaria de chamar a atenção para algumas questões. A primeira questão é que esse projeto tem que ser muito bem regulamentado pelo prefeito, no sentido de que esse projeto não concorra com a orquestra jovem que já existe há muito tempo. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que com o vereador Barreto, conversei com a Associação dos Ubers do Estado de São Paulo, e eles querem realmente estar conosco, não só na ida ao prefeito, mas numa discussão mais profunda. Eles são mães e pais de família que buscam, nesse trabalho, o seu sustento. E que essa casa, como bem alertou, primeiramente, o vereador Marcelo Seminaldo e o vereador Barreto, e em seguida essa vereadora, nós não podemos deixar que esse projeto não seja, tem que ser revogado, o decreto tem que ser revogado para que a gente discuta em patamares muito mais humanos e reais. Muito obrigado, senhor presidente. Item Questão 4. questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo Barreto. Presidente, em que parte da sessão nós estamos e qual o número dessa sessão extraordinária, presidente? Nós estamos na votação, 20ª sessão e no item 4º agora, vereador.
para completar minha questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Presidente, sabido que nós estamos numa sessão extraordinária, eu ia fazer o pedido, só que infelizmente não houve condições, esqueci que tem bastante projetos aí na pauta. Só que na terça-feira, presidente, essa comissão de senhores e senhoras, motoristas de aplicativos e presidentes, tem aqui o senhor Eduardo, que é presidente da AMASP, e a Dani, que é presidente da AMIESP. São associações de motoristas de aplicativos, presidente, com quase 45 mil associados. Então, já estão acostumados a discutirem essas regulamentações em várias cidades de São Paulo afora e vieram aqui contribuir com a nossa cidade para que nós possamos, vereador João Darcio, arrumar as melhores condições para que nós garantirmos assim as condições para esses pais e mães de família do Uber. Então, gostaria de deixar registrado aqui a presença dessa comissão, do senhor Eduardo, da senhora Dani em especial, e dizer que são muito bem-vindos para poder aqui, presidente, contribuir nessa reunião de quinta-feira, estarão presentes também nessa reunião de quinta-feira às 11 horas, e fazer aí essa conversa junto ao prefeito Guti, e temos certeza que até lá, se esse projeto não for revogado ou não cair, ou esse decreto, perdão, se esse decreto até lá não cair, certamente nós iremos contribuir nessa conversa. Obrigado, presidente. Registrado, vereador. Item 4. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela Questão ordem, de vereador. ordem. Questão de ordem. Presidente, como a gente já está aqui há muitas horas, eu gostaria que Vossa Excelência me informasse quantos itens tem na pauta ainda para a gente discutir. Para voltar, faltam mais 2 itens, vereador. Eu queria complementar, presidente. Bom, primeiro, dizer que o adiantado na sessão se deu em razão dessa discussão dos motoristas de aplicativo, e aí informar os representantes aqui das associações presentes, bem como todos os motoristas de aplicativo que nos acompanham nesse momento, que o documento formulado por mim e assinado por todos, que na verdade somos todos nós da Câmara Municipal, conta com 31 assinaturas dos 34 vereadores dessa casa. Então, a representatividade é muito grande do que a gente conseguiu aqui. E conforme eu me comprometi com todos, terminando a sessão, eu estou indo no Paço Municipal entregar esse documento para o prefeito para pedir a revogação desse decreto, né? Porque eu entendo que, pelo menos, o debate tem que ser feito, né? E essa revogação que a gente pede aqui, na verdade, suspensão do decreto por 30 dias, vai permitir a gente ouvir as associações, ouvir os motoristas, ouvir os munícipes, os usuários, ouvir todas as pessoas, né? Porque é algo muito importante para a gente tratar dessa maneira. Eu já fico até como proposta, inclusive, se há dúvida, às vezes, na maneira no trato, a cidade de São Paulo é uma cidade irmã, é uma cidade que está aqui do nosso lado. Eles lá já apresentaram a regulamentação e naquilo que a gente puder, vamos fazer igual, para não complicar a vida das pessoas. As pessoas já fizeram lá todo o curso Conduap, já tem lá o adesivo, já tem tudo. Então, para que a gente vai inventar a roda, meu Deus do céu, né? Para quê? Lá, a cidade de São Paulo tem lá o aeroporto, dentro da cidade de São Paulo também. Não há qualquer restrição para as pessoas que são motoristas de aplicativo poder retirar os passageiros lá também. Por que aqui a gente vai ficar inventando a moda? Não tem sentido, gente. São 10 mil motoristas só na cidade de Guarulhos, fora aqueles que vêm de outros municípios. Então, a gente aqui, eu acredito que demos o nosso recado, 31 vereadores assinam esse documento, que eu vou levar agora que a sessão terminar, para que a gente possa pedir a suspensão desse decreto concluir, e depois fazer um decreto que atenda os interesses da categoria. É isso, gente. Obrigado. Item 4, a senhora secretária para a leitura. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Presidente, o decreto feito pelo Poder Executivo passa por apreciação da Câmara Municipal, presidente? Decreto não, vereador. Não, presidente. Presidente, nós sabemos, para completar minha questão de ordem, presidente, Sim, vereador. sabendo dessa possibilidade de que a Câmara pode apenas discutir aqui, fazer a discussão política de um decreto, dos modos que foi feito esse decreto referente aos motoristas de aplicativo na cidade de Guarulhos, este vereador, presidente, tendo esse impedimento legal de não poder nada fazer como vereador referente a um decreto, esse vereador acaba de protocolar, presidente, um mandato de segurança para que nós possamos buscar aí judicialmente a revogação desse decreto até
que nós tenhamos um prazo para discutir com a categoria e encontrar as melhores condições para esses trabalhadores ter as suas garantias aqui na cidade de Guarulhos. Então, reafirmo aqui que acabamos de protocolar um mandato de segurança contra esse decreto da Prefeitura referente aos motoristas de aplicativo. É isso, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda. Vou usar o artigo 151, que eu não utilizei ainda hoje, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereadora. Mas é rapidinho. Eu só queria lembrar aos nobres vereadores e vereadoras e ao pessoal do Uber que está aqui acompanhando e acrescentar um ingrediente na discussão puxada aí pelo meu companheiro de partido, o Marcelo Seminaldo, que é o seguinte: a nossa lei orgânica do município não regulamenta qual é a posição da Câmara Municipal perante alguns decretos. Portanto, por analogia, a Constituição Federal, no artigo 49, dá prerrogativa para a Câmara Municipal criar um decreto legislativo, suspendendo o decreto do Executivo, até que uma lei venha para cá, para essa casa, para ser debatida e ser aprovada. Eu entendo que todos os vereadores aqui, pela proposta do Marcelo Seminaldo, optou pelo caminho do diálogo, que eu acho sempre razoável. Sempre acho que o diálogo é o melhor caminho. O prefeito baixou um decreto, não conversou com a categoria, acho que agora a gente está propondo para que se reveja isso, acho que isso vai ser feito, mas é bom que a gente deixe claro que essa casa, se quiser o protagonismo, tem a prerrogativa de suspender o decreto do Executivo, mediante um decreto legislativo, e trazer para essa casa a responsabilidade de debater um projeto-lei. O prefeito precisa entender que essa casa está se abrindo ao diálogo para a construção do consenso. Mas se não houver o diálogo, essa casa tem o protagonismo de poder definir essas questões. Obrigado, senhor presidente. Item 4, a senhora secretária para leitura. Item 4, segunda discussão e votação do projeto de lei número 2504/2019. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de 500 mil. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerra a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wesley Consignar meu voto, sim. Vereador Wesley, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. A verba lá. Vereador Thiago Surfista, vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Antes de passar para o item 5, convoco sessões extraordinárias, tantas quanto as necessárias, uma após a outra, para o dia 10 de setembro, terça-feira, após o término da sessão ordinária, para apreciação até a fase final dos seguintes projetos: PL 2613/19 PPI, 2190/19 estrutura da Prefeitura e 3611/18 zoneamento. Item 5, a senhora secretária para leitura. Item 5, segunda discussão e votação do projeto de resolução número 2577/2019, altera a estrutura administrativa e organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos e dispositivos que especifica da resolução número 441, de 16 de maio de 2019. Autor, mesa da Câmara. Em discussão, encerra a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Sultur, vota sim. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos da Padaria, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Vereador Eduardo Barreto, vota sim. Pela ordem, presidente. Consignar meu voto, sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim.
Vereador Tiago Surfista vota sim. Vou falar. Vou falar. Beijinho. Pela ordem, senhor. Encerrada a votação, Pela ordem, aprovado. Baixe-se a resolução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Pela ordem, senhor presidente. Olha, como mulher, eu gostaria de solicitar que essa casa repensasse. Tudo bem que o Ministério Público faz algumas exigências, mas, por exemplo, a Procuradoria Especial da Mulher precisa de assistente social, advogados e psicólogos. Essa semana mesmo nós tivemos mulheres em situação de violência que veio até essa casa. Nós não podemos ficar dependendo da prefeitura, que também diz que não tem dinheiro e diz que todos os serviços estão precarizados. Senhor presidente, até como membro não muito participante da frente que trata da questão dos animais, eu considero que o vereador Zé Luiz me convenceu da importância de ter também um veterinário para dar suporte a um tema que hoje tem relevância no mundo, a defesa dos animais. Por isso, senhor presidente, eu gostaria de fazer duas propostas. A primeira, que uma comissão, e eu gostaria que as mulheres assim o fizessem, uma comissão fosse conversar sobre essa questão, ter uma psicóloga, ter um advogado para tratar dessas questões, não é uma questão menor. A Defensoria Pública não dá conta dos direitos das mulheres que sofrem violência. Por isso, senhor presidente, eu sei que eu votei a favor, porque essa casa vive uma situação de judicialização, mas quero deixar bem claro que os direitos das mulheres têm que ser defendidos e que nós precisamos de negociar com o Ministério Público essas questões. Para Muito justificar, obrigada. senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Senhor presidente, eu Luiz. quero fazer coro à minha colega Janete, vereadora. Também votei favorável, que sei que o senhor, como presidente da casa, tem que administrar a questão dos cargos da casa, tem sido acionado constantemente pelo Tribunal de Contas e pelo Judiciário. Mas eu também quero aqui reportar o meu questionamento, né, que vai na mesma linha da vereadora Janete. Nós, como legisladores, não podemos ficar na dependência do Ministério Público de Guarulhos, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Nós somos legisladores, essa casa é uma casa que tem independência, é uma casa que é um dos 3 poderes da Constituição, da democracia. Então, eu entendo e concordo com a proposta da vereadora Janete, que se faça uma comissão e que se discuta com o Ministério Público essa questão, principalmente relacionada à questão da Comissão da Mulher e também relacionado à extinção da proposta de ter um cargo de veterinário aqui na Câmara Municipal. Hoje nós temos a Frente de Proteção Animal, coordenada pela colega Carol Ribeiro. Nós temos uma proposta da vereadora Sandra Gileno para constituir na casa uma comissão permanente de defesa e proteção animal, e nós precisamos, sim, de um veterinário. As diligências que nós até agora produzimos aqui na Câmara Municipal, através da frente, tivemos que contar com a colaboração do serviço voluntário do Dr. Wagner, que é um veterinário voluntarioso, dedicado, mas ele não pode assinar relatórios, ele não pode assinar documento da Câmara Municipal. Então, é um absurdo, né? Nós temos que se reportar ao Ministério Público e deixarmos de ter aqui o direito de ter no quadro da Câmara Municipal um veterinário para assessorar o trabalho da casa. Então, eu quero aqui fazer coro à minha colega Janete e que a gente pense, de fato, presidente, uma nova
ida ao Ministério Público. Eu me disponho também a estar junto, se for conseguir essa reunião, para que a gente possa esclarecer a importância desses dois profissionais para a casa. Obrigado. Como não há mais item a ser votado, dou por encerrado a presente sessão. Olá para você, telespectador internauta que estava aí acompanhando a 20ª sessão extraordinária aqui da casa. Nós estamos aqui com o vereador Marcelo Seminaldo, do PT, ele que trouxe o assunto relativo ao decreto 35.617 de 2019, que trata da regulamentação do transporte por aplicativo. O vereador trouxe esse assunto e também reuniu várias assinaturas de vereadores da casa, solicitando aí que o decreto seja revogado. Vereador, muito boa tarde. A gente gostaria de saber exatamente qual que é o teor desse ofício e como que o senhor vai proceder agora que o senhor já tem assinaturas. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, o teor desse ofício basicamente é pedindo ao prefeito municipal que ele venha a fazer a suspensão da eficácia desse decreto, enquanto a gente consiga, para a gente poder dialogar com a categoria, com os motoristas de aplicativo, com a própria população, as pessoas que usam do serviço, porque ele é um decreto que, no nosso entender, são 31 vereadores, dos 34 vereadores da casa, 31 assinaram esse documento, porque a gente entende que esse decreto ele é muito mais duro, né? Ele é muito mais exigente com os motoristas da cidade de Guarulhos do que o decreto da cidade de São Paulo, por exemplo, né? E como que a gente pode exigir mais aqui na cidade de Guarulhos, se já existe na cidade de São Paulo algo que já foi feito, a gente poderia simplesmente absorver aquilo que foi feito na cidade de São Paulo, já que a cidade de São Irmãs, né, tem limites próximos, bairros muito próximos um do outro, então a gente entende que não há sentido para que aqui a gente tenha uma regulamentação muito mais dura do que a cidade de São Paulo, inclusive com relação às multas, né? São R$8.000 de multa para os trabalhadores, de repente, não tiver de acordo com o que foi colocado nesse decreto aqui. Então, eu estou saindo da sessão agora, vou lá na prefeitura entregar pessoalmente para o prefeito esse documento pedindo que a suspensão do decreto para que a gente possa ter tranquilidade para dialogar com as pessoas. Não, senhor, eu acabei falando revogação, mas na verdade é suspensão. Vereador, com a suspensão do decreto, então ele deixa de vigorar por um determinado tempo, são 30 dias. Depois, com suspensão, seria possível fazer modificações no decreto? Sim, essa é a nossa ideia, que nesse período de 30 dias a gente consiga dialogar com todos os atores envolvidos no processo, para que a gente possa chegar num denominador comum, né? A gente entende que cada cidade tem as suas particularidades e tal, mas aquilo que puder ser absorvido, a gente tem que absorver até por você ter economicidade de tempo dos servidores públicos. Por exemplo, na cidade de São Paulo, os motoristas que trabalham lá eles são obrigados a fazer um curso para poder ser motorista nos aplicativos. E esse curso não está valendo aqui em Guarulhos, quer dizer, as leis de trânsito da cidade de São Paulo são diferentes das leis de trânsito de Guarulhos. Aqui a placa de ponta cabeça, o apito do guarda é diferente, né? Então não tem sentido. São essas coisas, entre outras, que a gente quer dialogar. Tem uma notícia também no finalzinho da sessão, o vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, ele falou que ia entrar com mandado, tinha acabado de entrar com mandado de segurança, aí sim pedindo a revogação desse documento, desse decreto da prefeitura. Vereador, isso auxilia nessa busca por um entendimento ou pode dificultar as discussões? Eu entendo que, como foi feito algo coletivo com 31 vereadores se posicionando para resolver a questão do ponto de vista político, talvez essa situação pode trazer algum problema do ponto de vista jurídico. Imaginemos que não saia a liminar do mandado de segurança e aí perca essa liminar. O argumento político nosso ele enfraquece, né? Então eu entendo que óbvio que cada vereador tem à sua disposição as medidas que entende necessário, mas que nesse momento talvez não seria pertinente. Certo. Há possibilidade, inclusive, da Câmara apresentar um decreto legislativo para ou suspender esse decreto da Prefeitura até que seja feita uma lei. Isso também é uma possibilidade? A vereadora Genilda trouxe essa possibilidade, que seria um decreto legislativo suspendendo a eficácia do decreto do Executivo e aí, nesse vacácio legis, como a gente chama no direito, ser produzida uma lei
que dentro da eficácia das leis, daquilo que a gente estuda lá no direito, lei ela sobrepõe decreto. Certo, então muito obrigada pelos esclarecimentos, vereador. Eu que agradeço a você, um abraço a todo mundo que nos acompanha. Então vamos falar um pouco sobre o que aconteceu nas sessões extraordinárias. Foram aprovados 3 projetos de lei, 3 projetos, 2 projetos de autoria da Prefeitura. Um institui o programa Música nas Escolas, através da estruturação da Orquestra Sinfônica Municipal. O outro projeto que foi aprovado, de autoria da Prefeitura também, trata da abertura de crédito adicional no valor de R$500 mil para a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. Um projeto que foi aprovado de autoria da mesa da Câmara, altera a estrutura administrativa e organizacional da Câmara Municipal. No final da sessão extraordinária, o presidente da Câmara, vereador Jesus, ele convocou sessões extraordinárias para o próximo dia 10, próxima terça-feira, e nessa sessão ele convocou 3 projetos. O projeto que institui o Programa de Parcelamento Incentivado, o PPI, que propõe o parcelamento de débitos que a população tem com a Prefeitura, débitos, por exemplo, de ISS, IPTU, contas de água. A população pode fazer o parcelamento e também terá anistia ou redução de juros e multas, dependendo do prazo em que for fazer a negociação. Então, esse é um dos projetos que está na pauta de terça-feira. O outro projeto altera a lei que dispõe sobre a administração, estrutura organizacional e o quadro de servidores da Prefeitura. E também tem o projeto de zoneamento que entra na pauta da próxima terça-feira. Então, isso foi um pouco do que aconteceu na tarde de hoje. Sessão ordinária, 2 sessões extraordinárias. Comentamos, já fizemos o resumo. Agora eu deixo você com a nossa programação. E até mais. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.